Boa tarde, pessoal. Então vamos lá, nós para a 15ª aula e é a aula de encerramento também. Foi bacana nesses mais de 20 dias aí, a gente ter a oportunidade de ter feito 15 aulas e nas 15 aulas mostrar o que realmente, dentro de um curso básico de Espiritismo, as casas espíritas propõem, pelo menos a nossa. A nossa propõe que as pessoas saibam o que é a doutrina espírita no seu começo, no que é básico. O que é a doutrina espírita, né? De onde veio, de onde começou, como surgiu tudo isso, quem é o responsável por todo esse trabalho, quem são os responsáveis por todo esse trabalho. Então nós fizemos um trabalho aí baseado em 14 não, 13 temas que são pungentes no sentido de que é aquilo que mais se fala na casa espírita. O espírita precisa saber dessas coisas, que a gente chama que é básico. É lógico que existe um estudo aprofundado. A partir da chegada da pessoa na casa espírita, ela vai fazer um curso básico. Não necessariamente ela precisa ficar na casa espírita, mas que ela saiba o que é o espiritismo. E aí nós vamos fazer outros tipos de trabalho. Eu lembro bem que essas 15 aulas, normalmente elas duram um período de um semestre. A gente fez aí as contas, lembra? 4 meses tranquilamente. E no segundo semestre, que a gente chamaria o mesmo curso básico, mas ainda de ciclo 2. Pelo menos não sei, a Sociedade Espírita Inspiração trabalha dessa forma há algum tempo, né? Desde quando nós começamos. Para as pessoas saberem o que é o básico. A coisa mais complicada, e ficou muito evidente nisso dentro da Casa Espírita, é o trabalho com as pessoas. Com as pessoas que se torna muito mais complicado. Então nós vamos fazer um trabalho aí, um melhoramento nosso. Então, bacana, agradecer as pessoas que se dispuseram a responder o questionário. Depois também, super bacana, não há problema. É bacana saber o quanto você sabe, quanto conhecimento você tem daquilo que é a doutrina espírita. Isso é bacana. Oi Lilian, tudo bem? Espero que você tenha respondido o questionário, né? Vou dar as respostas agora. Mas vamos junto, isso aí também, a importância que se tem de... Eu deixei alguns dias, né? Do dia que eu coloquei as questões, eu vi que pessoas responderam, acho que foi a Andréia, a Elaine, elas responderam, então eu falei, bom, se elas responderam, os outros podem responder também. Por isso, hoje, na terça-feira, né? Estamos aí no dia 26 de maio, organizando aí, finalizando o curso em si. É um curso de um ciclo do primeiro semestre que acontece nas casas espíritas e penso eu que cada espírita tem o seu... Cada casa espírita tem a sua maneira de passar as informações, de colocar como é que é o trabalho. A nossa faz desse jeito, entendeu? E vamos lá. Então, deixando certo de que não existe... O erro pode ter te levado ao acerto, errar também é aprender... e ver quanto a gente está distante daquilo que a gente acha que sabe muito. Vou te falar, a gente já teve a oportunidade de passar esse teste para gente que estava na doutrina há algum tempo e eles não acertaram e ficaram chateados com isso, né? É que a gente fica preocupado na casa espírita com outros assuntos que não tem que se preocupar. A gente tem que saber qual é o papel da casa espírita. Principalmente depois da pandemia. Nós não vamos voltar como nós éramos. Nós vamos voltar melhores. E a forma de trabalho também tem que ser outro, né? Como eu falei aí no dia que eu fiz a palestra da Casa Espírita, a gente tem que buscar colocar o tríplice aspecto que a doutrina espírita nos oferece para a gente ter uma casa espírita bacana. Casa de cultura espírita e de serviços, lembra? Para as questões, né? Eu sei que as pessoas entram depois, nem todo mundo entra agora. Quem estiver acompanhando de agora vai ser legal. E eu vou colocar cada questão, nós vamos falar um pouquinho delas, né? Então vamos lá. A primeira questão diz assim: quando ocorreu o advento do Espiritismo? A. 2 de abril de 1910. B. 31 de março de 1848. C. 18 de abril de 1857. D. 4 de outubro de 1804. Quem colocou na questão B, 31 de março de 1848, acertou. É a B. Quando ocorreu o advento do Espiritismo? 31 de março de 1848. 2 de abril de 1910 é o quê? Vocês lembram? É a data do aniversário de Chico Xavier. Nascer 18 de abril de 1857. É data do quê? Data do lançamento de O Livro dos Espíritos. E 4 de outubro de 1804, que é a D?
é um a data de nascimento de Hipólito Rivail, o Allan Kardec. Então as datas são datas que você deve conhecer, mas a data certa é a B. Quem escreveu aí e acertou, colocou a B, tá certo. Segunda questão vai falar assim: quando surge o Espiritismo? Vamos lá, quando surge o Espiritismo? A. Estudos de magnetismo do professor Hipólito Leon Denis Rivail. B. O lançamento do Livro dos Espíritos. C. Irmãs Fox e as Mesas Girantes. D. Sempre existiu desde os primórdios do mundo. Quem colocou a B novamente acertou. Quando surgiu o Espiritismo? No dia 18 de abril de 1857, no lançamento do Livro dos Espíritos. Não tinha Espiritismo ainda, não existia essa palavra. Essa palavra nem existia. Então, no dia 18 de abril de 1857, o lançamento do Livro dos Espíritos em Paris, nós ficamos sabendo do surgimento do Espiritismo. Vamos lá, então. Terceira, qual a primeira revelação de Deus? Lembra que a gente falou que existem 3 revelações divinas segundo a doutrina dos Espíritos? Então, vamos lá. A. Moisés, 10 mandamentos e um Deus único. B. Jesus, a lei de amor e a aplicação dos mandamentos. C. Espiritismo, reencarnação e o mundo espiritual. D. A Bíblia e sua aplicação. Qual a primeira revelação de Deus? A. Moisés, os 10 mandamentos, Deus único e a fé. Lembra que a gente falou sobre fé, disciplina, organização, planejamento? Então, quem colocou na A acertou. Jesus, a lei de amor e a aplicação dos mandamentos, é a segunda lei divina, né? O Espiritismo, a reencarnação e o mundo espiritual, a gente fica sabendo na terceira revelação divina. E a Bíblia é um documento histórico que nós temos que estudar com carinho e atenção, pois existe ali muita informação dos primórdios do que veio a ser os cristãos, né? Porque tem a parte da lei, né? Depois tem a segunda parte da graça, que com Jesus, o Novo Testamento, o Velho e Novo Testamento. E nós estamos na lei da graça, estamos por Jesus, né? E o espírita não vai derrubar a Bíblia. Nós vamos pegar aquilo que a Bíblia tem de importante para que possamos continuar a sua obra e aplicá-la. Vocês percebem que a própria resposta está dando tudo aquilo que a gente vai estar revisando o curso. Isso é interessante, está assistindo aí. Oi, Vivi, tudo bem? Vamos lá. Quais as características... isso é bacana, hein? Quais as características centrais das 3 revelações? A. Primeiro, Jesus é o amor. Segundo, o Espiritismo, que é o conhecimento. E terceiro, Moisés, que é a fé. B. Primeiro, o Espiritismo, que traz o amor. Segundo, Moisés, que traz a fé. Terceiro, Jesus, que traz o conhecimento. C. Primeiro, Moisés, que traz fé. Segundo, Jesus, que traz amor. E terceiro, Espiritismo, que traz conhecimento. Ou D. Primeiro, Moisés, que traz o conhecimento. Segundo, o Espiritismo, que traz a fé. Qual é a resposta? A resposta é C. Primeiro, Moisés com a fé. Segundo, Jesus com o amor. E terceiro, o Espiritismo com o conhecimento. Percebe que aqui são as 3 revelações divinas. E é a sua ordem, a sua organização e o seu planejamento. Moisés, então, traz a fé única, a justiça, a organização, a disciplina, a ordem, né? O Deus único. Jesus, então, não derruba a lei de Moisés, ele traz o amor para complementá-la e aplicá-la, porque Jesus foi exemplo. E mais tarde, não podendo falar tudo que poderia falar naquela época, diz que vai rogar a Deus para que envie um Consolador prometido, e nós entendemos que o Espiritismo traz esse conhecimento quando ele traz a ideia da reencarnação, a ideia do espírito imortal. Nós já sabíamos da espiritualidade, que o desencarne é uma vida futura. Mas é com a reencarnação que a gente entende a justiça divina. E entende a que explicou. E o Espiritismo busca fazer isso. Né? Ele não derruba a lei. Ele vai colocar em aplicação também a lei de Jesus. Certo? Quem colocou ali na C, acertou. Questão 5. O que é reencarnação? A. Reencarnação não existe. O que existe é ressurreição. Reencarnação é voltar à vida no corpo de outra pessoa. C. Reencarnação é voltar à vida em um novo corpo. D. Reencarnação e ressurreição são as mesmas coisas. Quem colocou na letra C, acertou. Porque reencarnação é voltar à vida num novo corpo. Um homem e uma mulher vão se reunir e vão oferecer um novo corpo para esse espírito habitar. E ele participa dessa construção todinha, como nós falamos, na reencarnação.
Lembra disso aí que a gente falou? Se não falou, estou afirmando aqui. Ele também trabalha muitas vezes no planejamento dos familiares, das pessoas com quem ele vai reencarnar, para passar a sua prova, a sua expiação, o seu crescimento, a sua evolução, o seu aprendizado. Bacana? Questão 6. Fica atento nessa aqui. Livre-arbítrio. A. Não existe o livre-arbítrio. Deus é responsável por tudo. B. O livre-arbítrio é relativo, não total. Não posso tudo. C. Livre-arbítrio existe apenas para os espíritos evoluídos. Livre-arbítrio foi dado a Deus para que usássemos segundo a nossa vontade. Essa aí dá para dar de pensadinha. O pessoal pensou e vamos lá, qual é a resposta? B. O livre-arbítrio é relativo, não total. Não posso tudo. Segundo a doutrina dos espíritos. Porque se a gente vem dentro de um plano, a gente não pode abusar desse plano. O nosso livre-arbítrio vai até onde pode. Porque Deus sempre vai estar sobre nós. Nunca o livre-arbítrio passa a Deus. Bacana essa? Quem colocou no B, na 6, acertou. 7ª. A lei de ação e reação e causa e efeito significa que A. O que eu faço não tem retorno. B. Aquilo que eu planto, eu vou colher. C. O que passou, passou e fica como está mesmo. Não adianta. D. Não existe colheita após a plantação. E aí, gente, é a B. Aquilo que eu planto, eu vou colher. Essa é a lei de ação e reação. Aquilo que eu faço, volta para mim. Às vezes multiplicado. A gente falou sobre a lei de causa e efeito. Então, somos responsáveis pela nossa plantação. E vamos colher aquilo que nós plantamos. Quem planta tomate, colhe tomate. Não tem acerto. Quem planta tomate pensando que vai colher melancia, não vai funcionar. Então, aquilo que eu planto, eu vou colher. É a 7ª questão, é a letra B. Todo mundo indo bem por aqui? Vamos lá, então. 8ª questão. Segundo Allan Kardec, somos A. Corpo emocional, perispírito e espírito. B. Corpo, mente e espírito. C. Corpo mental, perispírito e espírito. D. Corpo, perispírito e espírito. Muito parecida, parece, né? Parece que elas são parecidas. Mas quem escreveu ali o xizinho no AD, corpo, perispírito e espírito, acertou. A questão é AD. Nós somos corpo, perispírito e espírito. Essa aula ficou legal, né? Que eu usei o Joãozinho, lembra? Para explicar, tal. Acho que ficou meio claro isso aí. 9. Podemos dizer sobre o passe espírita. Vamos lá, gente. A. Apenas funciona se o passista tiver a fé. Se o passista não tiver fé, ele não funciona. B. Apenas funciona se o paciente tiver fé. Aquela pessoa que foi buscar. Se ela tiver fé, funciona. C. Apenas funciona se houver encontro da fé do passista e a vontade do paciente de curar-se. Precisa um encontro dos dois. É assim. D. Apenas se houver um ambiente preparado para acontecer, funciona. Qual você colocou? É a C. Apenas funciona se houver um encontro da fé do passista com a fé do paciente. Tem gente que colocou, mas eu achei que era num lugar, o ambiente preparado, lá no centro espírita, aquela luzinha, aquela musiquinha, os médicos preparados. Não. Às vezes a mãe está com um bebê doente no colo, ela dá um beijo, dá um abraço, não deixa de ser um passe. Se é uma transfusão de energias de amor, de cura, de bem. Por exemplo, pessoas doentes, a gente pede para que ela fique bem, para que ela fique curada. Né? A gente não sabe os desígnios de Deus, então a gente pede a cura. A gente pode pedir a cura. Então a gente pode pedir. Se tiver nossa vontade e tiver a vontade da pessoa na hora ali e Deus permitir, a gente pode esquecer isso também, né? Deus permitir a cura, a transformação, isso vai acontecer de fato. Vamos lá então? A 10ª questão. A mediunidade pode ser compreendida como A. Mediunidade existe apenas na doutrina espírita. B. Outras religiões não existe a mediunidade. Mediunidade é inerente ao ser humano. D. Mediunidade é privilégio de poucos. Essas perguntas são bem parecidas, né? Porque outros lugares não vão chamar de médios, né? Vão chamar de dons, de carisma, né? Faculdades paranormais. A gente poderia falar, então a mediunidade é apenas da doutrina espírita, mas não é isso que nós espíritas pensamos.
A resposta correta é C. Mediunidade é inerente ao ser humano. C. Ela é inerente ao ser humano. Todas as religiões podem ter médios. Eles podem não darem essa palavra, mas são médios, segundo o nosso entendimento e estudo. 11. A casa espírita é lugar de A. Tratamento, aprendizado e serviço ao próximo. B. Hospital, escola, trabalho e idolatria. C. Lugar de aprendizado. D. Lugar de cura, prova e dos espíritos bons. Qual que você colocou? Se você colocou na questão A, tratamento, aprendizado e serviço ao próximo, você acertou. Porque esse é o lugar, a casa espírita é isso. Ela é tratamento, que a gente vai se melhorar, né? Tratamentos de fitoterapias, mas de contato humano, né? De se melhorar sempre. Aprendizado e serviço ao próximo. Vamos lá. A 12ª, o espírita. A. Defende a ideia de religião para todos. B. É cristão, porque tem Jesus como guia e modelo. C. É espírita como o umbandista e o candomblessista. D. Não é espiritualista, apenas espírita. A questão correta é a B. É cristão porque tem Jesus como guia e modelo. O espírita é cristão. Ficou muito... Vamos lá, né? Não sei se você acertou essa, de repente você colocou outra questão. Deixa nos comentários aí se você não colocou essa e por que você colocou a que você pensou. Tá bom, gente? Vamos fazer isso também. Ah, eu não acertei, não coloquei. Coloca para nós no comentário. Ah, eu acertei desse, eu coloquei isso porque eu pensei isso. Também ajuda a gente a entender para nós nos melhorarmos, para podermos melhorar a forma de nós passarmos aquilo que precisamos. Tá bom? Vamos lá, então. Conhece o espírita A. Pela caridade que realiza ao próximo. B. Por estudar as obras básicas e frequentar o centro espírita. C. Pela transformação moral e esforço por ser melhor sempre. D. Pela capacidade de perdoar os outros. Essa aí também, hein? De verdade, todas essas poderiam se reconhecer no espírita. Porém, a frase correta é aquela que o codificador nos deixou, né? Perfeitos, capítulo 17, acho que é o item 4, ele vai falar, né, que conhece o espírita, reconhece-se o espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que ele faz para vencer suas más tendências, más inclinações. Então, a C, escrita pela transformação moral e esforço por ser melhor sempre, é a resposta. Beleza? 14ª, são religiões espíritas. Vamos lá, ó, atenta aí. A. Catolicismo, evangélicos e espiritismo. D. Ou B. B. Espiritismo, umbanda e catolicismo. C. Espiritismo, umbanda e candomblé. D. Nenhuma anteriores. Quais são as religiões espíritas aqui? Qual é que você escreveu? Por quê? Mas a resposta é a D. Nenhuma das anteriores. A religião espírita só é a espírita. Os nossos irmãos umbandistas e candomblecistas são espiritualistas. Apesar de falarem com espíritos, terem ali as manifestações, eles são espiritualistas, né? Umbandistas e candomblecistas. Espírita é só espírita. Então, nenhuma das anteriores. Porque os nossos irmãos evangélicos e católicos são cristãos e não espíritas. São espiritualistas também, acreditam na vida após a morte, mas não são espíritas. O espírita é espiritualista, mas nem todo espiritualista é espírita. Beleza? Beleza, Línia. Também vale. Trabalhe, né? Pra gente fazer uma reciclagem, né? Se a gente tá indo bem, se a gente tá com uma lembrança boa das coisas, né? 15ª. Como posso conhecer a mim mesmo? A. Colocando em prática a doutrina espírita, você vai se conhecer melhor. B. Buscar observar as suas ações e buscar ser melhor sempre. C. Buscar estudar toda a obra kardeciana. D. Não é possível conhecer a si mesmo. E aí, o que vocês colocaram? É a B. Buscar observar as suas ações, as minhas ações, e buscar ser melhor sempre. Essa é conhecer a si mesmo. Santo Agostinho deixa para nós a questão
ele responde a questão 919 do Livro dos Espíritos. Conheça-se a si mesmo. E ele vai explicar como é que ele fazia, né? Ao dormir, ele repassava o seu dia, aquilo que ele foi bom, aquilo que não foi muito bom, se programar para ser melhor amanhã, se ele fez alguma coisa legal com alguém, queria lá acertar, tal. Beleza? A B a 15. 16ª. Podemos definir Deus como a criação humana. Não existe Deus. B. Inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. C. Que existe Deus e Deus menores. D. Não existe Deus na doutrina espírita, apenas Jesus. E aí, qual que vocês responderam? Quem respondeu a B, inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, corrigiu. Fala, Eduardo, beleza? Estamos aqui respondendo os questionários aqui do curso. Abraço para Adriana aí, galera toda. Então, gente, questão 16ª, B, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Vamos lá para a 16ª, Jesus na visão espírita. A, profeta que reconheceu o poder de Deus. B, guia e modelo a ser exemplo. C, Jesus é Deus encarnado. D, criação humana para manter o poder de uma religião. Essa aqui está meio claro que a gente já falou bastante sobre Jesus na aula sobre Jesus. Jesus é guia, modelo a ser exemplo da humanidade. Então quem colocou B, acertou. 18ª, o que é alma? A, uma forma poética de falar do espírito. B, alma é o espírito encarnado. C, alma e espírito são as mesmas coisas. D, alma não existe, apenas o espírito. O que vocês colocaram? Com certeza, quem leu lá sobre o espírito, perispírito e corpo, e no comecinho das aulas que a gente deu, vai sacar que alma, segundo Allan Kardec, na introdução do Livro dos Espíritos, para diferenciar o que era a alma falada, é a B. Alma é o espírito encarnado. Alma é o espírito encarnado. Beleza? Quando está desencarnado não tem mais alma, é só espírito. É o fantasma. Nós falamos sobre isso também. Bom, vamos lá, 19ª. Qual a melhor religião? Essa tá fácil. A. B. As religiões monoteístas mais antigas do mundo. C. As religiões politeístas mais antigas do mundo. D. As religiões que fazem o indivíduo ser melhor para si e o mundo. Se você colocou A, você errou. Errou. Por quê? A religião espírita não é a melhor religião, ela não é a mais completa. A gente não sabe. Religião, a questão, as monoteístas e politeístas também não são. É a questão de as religiões que faz o indivíduo ser melhor para si e o mundo. Se a religião tua que tu escolheu, que tu escolheste, vida, e está fazendo a diferença na sua vida, você tem que se tornar uma pessoa melhor, essa religião é melhor. Ela não precisa ser espírita. Num curso de espiritismo, nós vamos aprender o que é espiritismo. Como é que o espírita pensa, como é que o espírita age, como é que o espírita pensa. Isso sim. Agora, essa questão é muito óbvia, é muito clara para nós. A melhor religião é aquela que faz o indivíduo melhor. Beleza? Vamos então lá para a 20ª e última questão dessa aqui, né? No Espiritismo, as obras básicas são A. O Livro dos Espíritos apenas, pois traz todos os demais. B. O Evangelho segundo o Espiritismo, indicado sempre nas casas espíritas. C. O Livro dos Espíritos, o Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese e o Céu e o Inferno. Ou Kardec deixou pode ser considerado obra básica. Entre eles, a Revista Espírita e obras póstumas. Isso pode dar uma discussão, né? Mas quem colocou a letra C, corrigiu. Não sei se vocês já ouviram em algumas casas espíritas, sempre falar o Pentateuco, né? Os 5 livros são a obra
as obras mais importantes, né? São as obras basilares da doutrina espírita. Apesar do trabalho fantástico de Allan Kardec, com mais de 14 publicações, se eu não errei o nome, 11 ou 14 publicações, além dessas 5 obras, tem a Viagem de 1862, tem obras póstumas lançadas depois que ele desencarna, tem a Revista Espírita, que é fantástica, fizeram um compilado, obsessão, lembra que eu dei na aula de obsessão? Tudo que ele falou na Revista Espírita, que é fantástico, o que é ser espírita, né? O que é espiritismo, que são livros menores e tal. Então tudo aquilo que Kardec lançou, de fato, nos dá um entendimento maior da obra. Mas as 5 obras são consideradas você colocou dele, ele era 20? Não, é a C. A C são as 5. São os 5 livros, né? Podia dizer que é apenas o Livro dos Espíritos, porque eles contêm todos os demais. Ele é importante, mas pela obra, Kardec ainda encarnado, são essas 5 obras, tá? E nessa ordem que eu coloquei aqui. Legal, né? Então, é bacana a gente começar a entender que conhecer a doutrina espírita, descobrir, não sei se para alguns de vocês descobriram que ela é uma religião cristã, que ela tem muita gente que não sabe disso. Não sabe, até porque, né, como em outras religiões se afasta da fala, de falar com os espíritos, então não se entende muito isso. E é estranho, quem nunca entrou numa casa espírita, ouviu um espírita falar, vai falar, mas como ele fala de Jesus, né? Fala tanto de Jesus, como ele fala tanto de Jesus assim? Porque Jesus, na questão 625 do Livro dos Espíritos, é o nosso modelo. Por isso, nós falamos do Cristo. E seguimos o Cristo. Então, espero que vocês tenham ido bem no questionário da aula passada, tenham respondido aí, tenham um acerto bom. Depois vocês me colocam lá no comentário quantas vocês acertaram, né? Isso é bacana pra caramba. E é bacana deixar colocado aí para nós entendermos e depois não existe erro, né? Porque o erro acaba sendo uma lição, acaba sendo um aprendizado, né? Então, mas foi bem demais, hein, Liliana? E é pra gente só sacar. Num curso básico, então, começando uma casa espírita, esse básico que você precisa saber. Sabe? Precisa saber, entender o básico do espiritismo, para a gente começar aí se aprofundar em temas mais complexos, né? Eu costumo dizer que a doutrina espírita é até simples. Nós que complicamos algumas vezes. O que precisamos trabalhar na casa espírita, olha, o espírito de verdade, né, que é a inspiração maior de muito da obra, ele vai falar para nós assim, espíritas, não sei se vai ganhar o livro não, mas vamos ver. Eu vou fazer um sorteio aí para quem respondeu tudo lá no comentários e vamos ver como é que vai ser. Pode ser que eu sorteie o livro, sim. Eu gosto de dar esse livro de presente. Você não tem esse livro ainda? Vou te dar de presente. Mas vamos lá. Então, a casa espírita, o espírito de verdade deixa muito bem para nós como orientação. Oi, Lu, tudo bem? A Lu passou por aí. A Lu que é evangélica, né? Congregação Cristã do Brasil, minha amiga, estudou comigo em pedagogia, é de uma outra denominação religiosa e está fazendo um papel belo na religião dela. Isso que é mais importante. Vamos lá. Então, quando você entra numa casa espírita, o básico que eu vou te ensinar é isso. Você precisa saber dessas coisas. Não tem como não saber. A gente não pode, aqui é só o amor, só a caridade. Não é só amor e a caridade. O amor sem conhecimento de causa se perde. Se perde. Então a gente precisa aprender muita coisa, né? Oi, Zélia, tudo bom? Então a gente precisa aprender muita coisa. Então é bacana conhecer outras religiões. Vocês acham que eu não estudei outras religiões? Estudei muitas. Fui fazer um curso de budismo uma vez. Fiz algumas aulas só, né? Para entender ali como é que funcionava, o que era o budismo. Lógico que eu li os livros, né? Leio até hoje, né? Eu sou um leitor voraz, né? O que cai na minha mão eu vou ler, até bula de remédio, às vezes eu tento entender o que está acontecendo ali, porque é importante ler. Ler nos traz conhecimento, né? Nos liberta, então é bom ler. Leia sempre. E se você puder, leia outras obras. É claro que num curso desse básico, a gente sempre vai indicar um primeiro livro para que a pessoa possa continuar entendendo e se aprofundar. Normalmente, o que eu faço então? Num curso básico de espiritismo, lá no SEI, na Sociedade Espírita Inspiração.
nós fizemos esse trabalho. Já no início, eu pedi para o pessoal adquirir um livro para ler. Vamos pensar assim, que é bacana. Nosso lar, André Luiz e Chico Xavier, nunca sai de moda. E é um livro bacana para estar lendo, para entender o mundo dos espíritos, principalmente a nossa postura perante os trabalhos em grupo. Então eu posso pedir o nosso lar lá para estar lendo paralelamente. Para no segundo ciclo, lá no segundo semestre, lá, o ciclo 2 desse curso, para quem iniciou ele, começar a falar sobre o livro. O que acontece nas casas espíritas, e pelo menos nós temos aí uma experiência de 15 anos aí da Sociedade Espírita Inspiração, que a gente faz dessa forma. Porque de repente entra uma pessoa nova, eu só vou poder fazer o curso ano que vem. Não, nossa casa não é assim. Você vai voltar para o ciclo 2, vai aprender nova, porque nós vamos rever isso de uma forma mais sucinta, e aí os alunos aqui vão explicar para o grupo aquilo que eles aprenderam. Presta atenção, as 13 aulas, 12 aulas, 13, nós temos 13 aulas aqui, 13 aulas que foram dadas lá atrás, vão se repetir lá na frente. Dessa vez, quem vai dar aula são os alunos. Eles vão estar pesquisando, vão estar estudando, para eles apresentarem de uma forma didática, da nossa didática e da nossa dinâmica, a forma de a gente apresentar, a metodologia que a gente faz, que eles próprios apresentem o tema que a gente está pedindo. Para quê? Para solidificar em si o próprio aprendizado. E a gente aí usa tudo, né? Aí é coisa de professor, pedagogo. A gente usa música, usa teatro, usa cartaz. A gente usa os instrumentos e as ferramentas que nós temos para fazer o melhor. Sacou? Isso que é muito legal. Isso que é muito bacana. Então a gente faz isso. Entendeu? Então fica muito legal. O curso fica dinâmico, as pessoas começam a se envolver mais. O grupo se solidifica. Com aquilo que o Espírito de Verdade falou. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. E instruí-vos, eis o segundo. Então, deixa eu falar aqui para vocês uma historinha aqui que é importantíssima. Sempre conto essa história. A história me acompanha há anos eu conto essa história. Que certa vez, os alunos, os aprendizes estavam todos juntos ali, que teriam uma reunião com o seu mestre. E estava em discussão. Um olhava para o outro, eu não gosto de você. O outro olhava, eu também não gosto de você. Eu só estou aqui por um motivo, para aprender. Você não me diz nada. O outro olhou e falou, eu também não gosto de vocês. Vocês não me significam nada. Eu estou aqui para aprender e sair fora. Eu nem quero ficar com vocês. Fala, Vitão, beleza? E tá lá aquela discussão, aquela briga. Chega o mestre, em silêncio, com uma semente na mão. Uma semente de abacate. E olha, quando o mestre se posiciona na frente deles, em círculo, aquela discussão para. Ele pega a semente, entrega, põe no meio, no centro, onde estão todos eles, os alunos lá, os pupilos, os aprendizes, e diz, cortem em vários pedaços. Aí pega lá aquela espada. Gostaram da sonoplastia? Show de bola, hein? Vários pedaços. Cada um pegue um pedaço. Leve lá fora. Vamos plantar. Na primavera teremos vários abacateiros. Os alunos olharam um para o outro assim, nós acabamos de matar o abacate. Não vai ter abacateiro nenhum, senhor mestre. Matamos o abacate. Aí o mestre olha para eles e diz assim, isso é igual a uma casa dividida. Uma casa que só busca aprendizado, só busca para si, não é uma casa. Está morta. A verdadeira casa, o verdadeiro grupo se faz com todos juntos, plantando um só abacate e cuidando de um só abacate. O objetivo deve ser o mesmo. Olha que lição é essa aí, que é fantástica. Eu já conheço várias casas espíritas por conta das palestras e alguns cursos que eu fiz em algumas casas. E eu estou muito à vontade de dizer, o que mais é complicado é o ser humano, que cria situações que não existem.
Lembra? Aula de obsessão. Vale a pena assistir a aula de obsessão, que se eu não me engano foi a 11ª aula. Somos nosso mental, as nossas ideias que atraem as ideias semelhantes e cria-se uma situação ruim. Gente, bem, simples, não dá. Tomate nasce tomate. Plantou melancia, vai nascer melancia. O mal, só aparece o mal. Por mais que o mal seja, segundo Chico Xavier, que é o nosso guia e modelo como espírita, um bem menor é um mal. E lembre-se, nós estamos numa fase de transição e mudança. Transição e mudança. É onde o bem precisa prevalecer. Não é isso que a gente está vendo. A gente está vendo o mal prevalecendo. E está bem assim. O mal predomina porque os homens de bem se omitem, segundo Allan Kardec. Só que para a gente chamar a atenção de alguém, para reclamar com alguém, a gente tem que ler muito bem o capítulo 10. Bem-aventurados os misericordiosos. Para poder, como a gente agir com o outro. A gente só não pode se omitir. E o espírito não pode se omitir. Nós estamos num momento de ter conhecimento, sim. E usar as ferramentas que foram dadas nesse curso básico. Começou ali num bate-papo, numa conversa. Tem muito amigo meu que não é espírita. E eu precisava me posicionar com aquilo que eu sou, com aquilo que eu acredito. E dar minha contribuição como todo espírita o faz. Como Chico Xavier o fez. Chico Xavier fez isso, né? A vida toda. E foi atacado. Oi, Miriam, tudo bem? E foi atacado por isso também. Mas o nosso maior exemplo é Chico Xavier. Existe um livro chamado Testemunhos de Chico Xavier, que é uma coletânea de cartas que ele enviava para o presidente da Federação Espírita. Passando os perrengues que ele passava. Porque você acha que é fácil ser do bem? Vou te contar aqui para você. Você é que você não sabe, né? Ser cristão e ser espírita, que é a mesma coisa, é estar preparado para, principalmente se estiver trabalhando, ser apedrejado. Segundo André Luiz, no livro Nosso Lar, não no Nosso Lar, acho que é no Sinal Verde. Enfim, André Luiz diz assim: só se vê apedrejada a árvore que dá frutos. E você vai tomar pedrada. Mas seja consciente consigo daquilo do trabalho que você realiza. Você está no bem, só o bem vai te acompanhar. Eu tenho uma irmã evangélica, Andréia, missionária Andréia, que diz assim: todo o bem que nós façamos como cristãos, Deus nos justifica. Então faça o bem. Faça o bem. E isso que é legal. O espírito é aquele que tem o diálogo e uma conversa com todos os demais. Eu vi umbandistas responderem questionário, doblecistas responderem questionário aqui, conversarem comigo, outras religiões adentrarem aqui para conhecer aquilo que a gente fala do espiritismo. Por quê? Muitas vezes porque gosta do Anderson, conhece o Anderson como amigo. Então é bom saber o que ele fala, o que ele pensa. Às vezes as pessoas não conhecem a nossa religião. Então está ficando muito claro aqui. Em 15 aulinhas aí, você tira todo um panorama, né, de uma visão do que é a doutrina dos espíritos. Isso é só o começo. Mas não tem muito o que inventar depois disso aqui. Só tem que melhorar. Melhora-se muita coisa. Fica-se muito um estudo mais aprofundado. Mas a base é essa aqui. De verdade, gente. Nessas 13 aulas, eu passei o que é a doutrina espírita básica para você. Você com isso aqui, você vai crescer. Se assim for o seu desejo de se tornar espírita. Agora, se você não quer ser espírita, conhece pelo menos o espiritismo, no mínimo para não ser enganado. Tem um espírito ali falando, peraí. Falando o quê? Qual é a assertiva que João diz para nós? Veja se todas as vozes são de Deus. E aquela de Chico Xavier é a melhor, né? Que obsessão é companhia. A gente acha que é ataque, né? Que a gente é vítima. A gente não é vítima de nada. A gente é vítima agora. Não sejamos essa pessoa ruim do passado. Nós nos melhoramos, graças a Deus, aqui um pouquinho. Né? E vamos precisar melhorar muito mais ainda. Só que nós não podemos ir contra a nossa verdade, a nossa essência. A gente tem que se descobrir. Essa é a questão 919 do Livro dos Espíritos, que fica basicamente trabalhando o que eu falei, foi na... Que aula que foi a 14ª que eu falei sobre autoconhecimento e autoestima? Então, nesse primeiro ciclo, a gente vai falar isso lá na Casa Espírita. No segundo ciclo, repetindo quase as mesmas coisas, porque chega gente nova. E a coisa mais legal é acolher quem está chegando. Porque você foi tão feliz no primeiro semestre na Casa Espírita, que aquela pessoa que está chegando na Casa Espírita agora, no segundo semestre, você aprendeu a ser acolhido, então você vai acolher também. É ensinando a amar que eu amo.
É amando que eu sei amar. Ó que legal. Então esse trabalho de amai-vos é o primeiro trabalho que nós fazemos. Na nossa casa espírita, a nossa identidade é essa. Pô, e vamos lá, hein? Ninguém é fácil. Não estou pedindo que você mude do vinagre para o vinho. E do vinho para a água, que é excelente, né? Porque a água é melhor que o vinho. Sabe? Mas se deixar de ser vinagre, já vai ajudar pra caramba. Ser um vinhozinho ali, ó, seco e tal, que é bom pro coração. Então, comece a entender o processo que você está na casa espírita. Não se obriga a nada. Eu coloquei coloquei uma palavra, obnóxio, né? A pessoa falou, pô, Anderson, o que é o obnóxio? Obnóxio é aquele cara servil, né? Que aceita xingamento, desaforo e abaixa a cabeça. Não seja obnóxio, sabe? A casa espírita também, que não estiver falando da doutrina espírita, ela está equivocada. Eu conheço muito grupo espírita, participei de alguns, que fala de gente, fica falando do outro lá, aquela pessoa lá, ixi. Deixa eu falar aqui, eu já vi tanta besteira mesmo, a gente falar da roupa que o cara tá vestindo, do modo que o cara fala. Ó, que o cara tem vício ainda lá fora. Tem passista que sai aqui, dá o passe e vai fumar lá. Uma coisa não combina com a outra, né? Mas se ainda ele não venceu o problema do vício, eu vou ficar apontando defeito do meu irmão. Aí tem que entender o processo para ele se libertar daquilo. Lá nisso aí, quem for na minha página lá, questão de vício, cigarro, vê o meu amigo que está aqui, o Vitor Guedes aí, há 10 anos ele não fuma. E ele estava no curso básico comigo. Cara, naquele momento lá, eu achei, de verdade, ele escolheu para parar de fumar na hora mais, para mim, mais difícil. Mais difícil. Ele foi cobrir uma Copa do Mundo, eu sei como é que é o ambiente jornalístico, aquela coisa estressante, e ele foi fazer isso. Ó, ainda bem que ele é devoto de São Jorge, né? Porque há 10 anos ele não coloca o cigarro na boca. Não que... Bom, veja o relato dele lá na minha linha do tempo. Coloquei lá, você vai ver. É fantástico. Então, gente, para vencer as coisas em nós, não é fácil. A gente tem que se propor. Uma hora você chega, agora eu vou. Agora você não muda a sua essência. A sua essência é com o tempo. Com o tempo. É. Ai, tem gente que não vai à casa espírita porque eu não vou mudar, eu gosto dos meus amigos que estão isso, tal. Você se transforma naturalmente. Nelson Moraes, que era um espírita já desencarnado, escritor de um livro bacana, que era O Roqueiro no Além, eu convidei, fui o responsável de convidá-lo na época para fazer palestra no Centro Espírita Laços Eternos. E nós somos internet do Laços Eternos. E ele falou o seguinte para mim, assim, como uma conversa normal, ele falou, Anderson, eu gosto, ao invés daquele espírita que põe o livro dos espíritos aqui, o evangelho aqui, eu gosto daquele rude, aquele duro. Aquele vai ser o melhor trabalhador espírita. Porque ele está com vontade de aprender. Ele não sabe, às vezes não sabe nem ler, Anderson. Não teve estudo. A doutrina espírita é muito estudo, né? Mas ele está lá. Ele é aquele pé de boi que a gente precisa na casa espírita para trabalhar, para fazer, para realizar. E isso é fantástico. Isso é fantástico. E essas pessoas que são as mais bacanas. Eu tenho uma experiência de uma casa espírita que é, né? Uma vez eu fui nesse bate-papo sem fins lucrativos, que é ir na casa dos amigos pro almoço, ficar conversando, nada, e tudo, conversar tudo. Oi Miriam, tudo bem? Beijão, meu anjo. A Carolina chegou aqui também, abraço. Então eu tava lá na casa desse meu amigo, né? Seu Jorge. Seu Jorge é aquele cara mais matuto, né? Aquele cara de opinião, aquele povo antigo, idade para ser meu pai. Então aí tem aquele, né? Eu, desde cedo, aprendi a ter um respeito incrível com as pessoas que estão ao meu redor, as pessoas que são mais... Sempre foi um aprendizado, algo para ensinar. Aí as filhas deles haviam me convidado para o almoço, a mãe, tá todo mundo lá. Quando o seu Jorge chega, ele me olha. Tava eu e meu amigo saudoso Nelson, que desencarnou agora em janeiro, né? Tá lá em pátria espiritual esperando a gente. Espero que esteja lá, hein, Nelson, esperando a gente, trabalhando bastante nessa época que tá de desencarne coletivo, né, Nelson? Aí o seu Jorge olha para mim e me abraça. Senta na mesa lá para aquele bate-papo sem fins lucrativos.
Aí ele fala o seguinte, olha para mim e fala, o Anderson era o único diretor que falava com a gente. A gente nem usava essa nomenclatura diretor, né? Muito era coordenador. Anderson, você era o único que via a gente chegar lá do CEAGESP, lá do CEASA e parava, falar boa noite quando não ajudava a gente a descarregar umas caixas. Mas por que? Muita gente... tinha gente que passava por nós e nem dava boa noite. Pior que ele dava palestra, era professor nosso dos cursos. Você chegava lá. Eu falei, nossa. Poderia ser um baita elogio, uma coisa assim, mas eu peguei aquilo como dirigente de uma casa espírita. Eu peguei aquilo como lição. Naturalmente eu faço aquilo. Porque aprendi lá, até hoje, né? Complementar, né? De bobeira eu dou um dia até para cavalo, né? Mas estou ali falando e tal. Mas esse contato, essa conversa, esse bate-papo, a pessoa falar dela, sabe? Que a gente não vê na casa espírita. Às vezes não dá tempo, não dá e a gente não consegue. Mas atender o outro, né? Acolher o outro, sabe? Recebê-lo bem. É assim que Jesus faria. Jesus ia acolher. A figura que eu tenho de Jesus é Jesus de braços abertos, não pendurado na cruz, que nós já tiramos Jesus da cruz há muito tempo. Eu já, por ser de família cristã evangélica, já tinha tirado Jesus da cruz. Meu pai era católico, então quando ele me apresentou Jesus na cruz, eu achei estranho, porque não era o Jesus que eu conhecia, ele estava pregado lá. Por quê? Porque os evangélicos, os protestantes, minha mãe, evangélica, já não tinham Jesus na cruz. E nós espíritas, então, a gente, além de não tê-lo na cruz, vê Jesus de braços abertos chamando. Venha, eu vos aliviarei. Então a casa espírita é uma casa cristã. É uma casa que Jesus é a figura referência lá. Ele é o exemplo, guia e modelo a nós seguirmos. E os espíritos, a reencarnação, a vida imortal, a gente vai aprender aquilo que Jesus, usando as palavras do Cristo, que não podia ser compreendido naquele tempo. Então, lembremos que a lição de Jesus é o amor. E as casas espíritas que falham no amor, só buscam instrução, estão falhando e não está sendo legal. Então é isso, gente. A gente nessa proposta aí, nessas 15 aulas, foi muito bacana. Convido a todos que estão assistindo esse vídeo conhecer a nossa casa. A gente tem um canal no YouTube, eu vou deixar nos comentários aqui o link para essa playlist do curso. Quem quiser fazer o curso posteriormente, fazer uma reciclagem, fazer uma leitura, vai ser assim. É óbvio, é claro, que um curso na Casa Espírita num contato é muito melhor, é muito mais gostoso. O envolvimento, as pessoas estando junto ali, o abraço, a brincadeira, a atividade. É o que eu falei, eu uso muito de dinâmica e da coisa lúdica para a gente ter um aprendizado de verdade, né? Para a gente sentir o aprendizado, e isso é muito legal. A instrução é importante, mas o amor vence a instrução. Por isso que ela é a lei primeira, ele é o primeiro ensinamento do Espírito de verdade. Amai-vos, amai-vos. Então a gente vai começar a entender o todo, conhecer as pessoas e descobrir o que a gente pode fazer de melhor. Anderson, a gente pode falhar na empreitada? Eu tenho certeza que você vai. Talvez você não consiga fazer o curso de primeira, talvez você desanime aí na terceira aula, não vá mais no centro. Mesmo aqui lendo, talvez você não continue. Mas eu só falo. Eu coloco... são quanto tempo já? Estamos em 20. São 21 anos, né? 22 anos. 22 anos que eu sou palestrante. Há 25 anos eu dou curso espírita. E se você colocar essas 15 lições com aquelas outras atividades que eu falei de autoconhecimento na sua vida nesse semestre agora, e sua vida não se transformar, você pode vir falar para mim que eu paro de dar curso e paro de dar palestra. De verdade. Paro de dar curso, paro de dar palestra, sua vida não se transformar nesses 6 meses se você colocar essas lições na sua vida. Se ela não se transformar, você vem falar para mim, minha vida não mudou nada. Eu paro. Quando da primeira vez que eu falei isso, é lógico que foi uma inspiração espiritual, e o pensamento que... Como é que os espíritos conversam conosco mesmo? Vocês lembram da aula de obsessão? Através do pensamento. Quando eu falei isso numa palestra, eu estava todo empolgado fazendo uma palestra, e me saiu isso, eu fiquei naquele dia agora. Nossa, como é que eu faço um negócio desse?
O espírito amigo falou assim: fique em paz, porque se fizer vai mudar mesmo. Agora se não fizer nada, também não vai mudar nada, então fique em paz. A sua palavra está certa. Você quer acreditar na espiritualidade amiga, né? E a lição que eu, para fechar o trabalho aqui, fantástica, é uma só. Não acredite em tudo que te dizem. Nem eu aqui que estou falando. Conhecimento, vai estudar para ver se é. Se quando você fizer tudo isso, encontrar verdade naquilo que eu te falei, faça uma oração por mim. É o que eu te peço. Ora por mim. Lembra que a árvore que dá fruto muitas vezes é apedrejada? Eu preciso de oração. Eu preciso de amigos que orem por mim, orem bastante, para que eu consiga ter forças e energias para continuar fazendo o que eu faço. Tendo essas iniciativas, como o Vitor Guedes falou ali. Então, orem por mim. Anderson, mas e se você tudo que falou é tudo besteira e não funcionou nada? Ore mais por mim. Ore mais. Porque aí eu estou todo atrapalhado e eu estou precisando mais do que nunca da sua oração. Então, nunca deixe de orar pelas pessoas que te apresentam alguma coisa. Principalmente se é boa. Então, ore. E quando não for boa também, ora mais ainda. Porque essa pessoa precisa de oração. Então eu acho que a melhor forma de gratidão que a gente tem ainda, e é de graça, é ofertar uma oração a quem precisa. Hoje é um dia especial para mim, porque a minha prima, a Luciene Mello, está fazendo aniversário, a Lu. Só que nós estamos com um probleminha na nossa casa, né? O nosso tio Cláudio Rodrigues de Mello, ele sofreu um AVC, ele está internado. Tá sob os cuidados. E a Luciene, né, aniversariante do dia, minha prima, ela tá lá acompanhando ele no hospital. E é ruim, né, nessa época ainda ir pro hospital num período desse. Então eu peço que todos os meus amigos aqui que estão me ouvindo possam orar pelo meu tio, né, para que essa oração, essas vibrações boas, né, cheguem até ele e pela misericórdia divina ele possa se recuperar e voltar para casa. Tá bom? Conforte dos nossos familiares, principalmente a minha tia Zete e todo mundo ali do meu primo Luciano, todo mundo, toda a galera lá, tá bom? Peço humildemente para que vocês possam orar por ele. E é isso, gente, o trabalho continua, o trabalho está aí, vai estar nos comentários aí o nosso link pro YouTube, tem uma playlist lá, vale a pena ver esse curso. E quando vocês puderem conhecer a Sociedade Espírita Inspiração, nós ficamos ali na esquina da rua Leopoldo de Freitas, 617, com a rua Pancaraí. A Casa Espírita fica bem na Pancaraí, bem na esquina assim, tá bom? Próximo ao metrô Vila Matilde, subidinha ali, uma subidinha, né? Uma subidinha. Bem a segunda esquina, eu acho que é a primeira rua, a segunda, a terceira esquina. Tem uma rua que você não conta, que se passa lá batido, daí tem a primeira, aí é a Rua da Subida, tá? Faça uma visita para nós quando nós pudermos, nós avisaremos aqui quando nós estaremos abertos, porque muita coisa vai rolar, muito trabalho para fazer e de verdade eu conto com vocês. Valeu? Estou encerrando aqui, foi fantástico para mim, interessante demais esse curso, o curso é isso mesmo, né? Mas agora, isso aqui na verdade o que eu fiz foi para aguçar a sua vontade de conhecer mais. E eu espero que você conheça. Tá bom? Forte abraço, até o nosso próximo encontro. Valeu! E fiquemos nas orações e nas boas vibrações para que o mundo se torne melhor, a partir de nós mesmos. Que assim seja.